Oi, eu sou o Léo do Mundo Terapeuta e nesse vídeo eu gostaria de apresentar um pouquinho, de forma bem simples, bem resumida, um pouco como a medicina chinesa enxerga a saúde de maneira geral. Bom, por que isso, né? O último vídeo da imperadora Cixi e os hábitos de saúde dela parece que teve uma aceitação legal. E aí o que eu resolvi fazer? Bom, vamos caminhar juntos, eu e você aí do lado, para entender melhor como que a medicina chinesa entende em saúde. Então, a partir desse vídeo, né, 3 vídeos em sequência, a ideia é apresentar um pouquinho essas ideias para você aproximar, ajudar vocês a se aproximarem dessa medicina. E no terceiro vídeo eu vou contar com a ajuda de vocês, se assim vocês me derem a honra, né? Porque eu estou pensando com uma surpresinha para, inclusive, vocês participarem e me ajudarem a construir um pouco este canal, né? Então, aí desse vídeo aqui, para a gente começar a caminhar junto, eu gostaria de apresentar para vocês ideias simples, né, de como que a medicina chinesa enxerga a saúde, para depois a gente detalhar isso com mais calma. Então, uma introdução muito simples, muito direta, mas que já tem um pouquinho aí de conteúdo para vocês conseguirem refletir um pouquinho a maneira como que vocês também encaram saúde e, consequentemente, pode trazer alguns insights interessantes aí. Bom, nós humanos, a nossa capacidade de dominar o ambiente de certa forma e nos se desenvolver como espécie está muito relacionado com a nossa capacidade de desenvolver e usar ferramentas, não é? E essa capacidade, parte dela vem pelo fato de a gente ter uma mão esquerda e uma mão direita. Bom, mas se a gente está falando nesse vídeo de medicina chinesa, por que, Léo, você vem me falar de mão esquerda e mão direita? Porque, na minha opinião, a medicina chinesa, em comparação com a medicina convencional, elas são com uma mão esquerda e a mão direita, né? Ou seja, tem coisas que você não faz melhor só porque você tem 2 braços esquerdos. O ótimo é ter um braço esquerdo e um braço direito. E porque existem situações, né? Eu sei que tem muita gente discutindo a ideia de uma superioridade de uma abordagem em relação a outra. Eu acho que tudo isso não faz sentido, porque na verdade são 2 ferramentas para se atingir o mesmo objetivo, né? Mas é claro que as óticas são diferentes, então a gente tem essa perspectiva interessante, né? Uma maneira geral, enquanto a medicina chinesa, a gente tem uma ideia de trabalhar a doença antes que ela apareça, digamos assim, os sintomas apareçam de maneira mais contundentes, enquanto que a medicina ocidental, a medicina convencional, ela já vai atuar numa forma onde o sintoma já se aflorou, né? Então, as duas funcionam, as duas, quando a gente pensa em saúde, as duas são complementares dessa forma. E enquanto que a gente pensa em saúde e na medicina chinesa, a ideia de você fortalecer o corpo para que ele mesmo se volte ao equilíbrio, a intervenção na medicina chinesa é muito mais no formato de ajudar o corpo a encontrar seu próprio equilíbrio, enquanto que na medicina convencional a gente tem uma ação mais direta para ajudar a recuperar a saúde. E por isso que eu gosto desse desenho que vai aparecer aí, né, que mostra bem essa diferença, onde esse vale aí seria uma ideia de um vale da doença, né, enquanto que a medicina chinesa teria uma função aí de ajudar o corpo a se recuperar de maneira natural, né, sem depender de muita intervenção. A medicina convencional, ela te puxa para a saúde, ela te põe no lugar de saúde, né? Quem nunca brincou com esse brinquedo aí? Na minha época de criança, esse daí era chamado de João Bobo, né? E uma maneira bem engraçada, mas muito filosófica, esse brinquedo nos ensina bastante sobre o que é saúde dentro da visão da medicina chinesa, né? Que a saúde, então, é um estado de equilíbrio.
equilíbrio que a gente vai falar daqui a pouco o que é. Mas enquanto que existem forças e coisas que podem tirar a gente do equilíbrio, o poder curativo do nosso corpo sempre vai fazer com que a gente volte para o estado de equilíbrio e consequentemente de saúde. Então essa é a principal ideia, né? Então quando existem várias fontes aí de distorção do equilíbrio, mas se o nosso corpo ele está saudável, está forte o suficiente para se manter numa condição de equilíbrio, isso de uma maneira geral significa boa saúde. Então, que equilíbrio é esse dentro aí da visão de saúde para a medicina chinesa? É o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Isso não vai fugir, né? Então, quando a gente tem a visão aí da medicina chinesa, a relação entre o Yin e o Yang ela vai continuar sendo analisada, né? Não tem como fugir isso. Mas no corpo, né? E no corpo, aonde está o Yin e o Yang do corpo? O Yang ele está relacionado com as funções do corpo, enquanto que o Yin está relacionado com a estrutura, né? Então essa imagem da vela ela ajuda bastante a gente entender o que é o corpo dentro da visão da medicina chinesa, né? Então vamos pensar, por exemplo, no processo digestório. A função do processo digestório ela ocorre em parte no estômago. Então a função digestória seria o Yang, enquanto que o Yin, essa relação da estrutura, estaria relacionado com o estômago, né? Então, e tudo, tanto na natureza quanto no nosso corpo, não existe nada 100% Yang ou 100% Yin. É sempre uma mescla. Uma coisa interessante que essa visão da medicina chinesa com a vela mostra o quanto que é perigoso essa questão de desequilíbrios entre o Yin e o Yang no nosso corpo, né? Imagina se a gente tem muito Yang por pouco Yin, significa que a cera da vela pode acabar mais rápido. Então essa ideia de manter o equilíbrio, porque senão a vela vai se consumir mais rápido, também pode ser interessante, não é? Então vamos lá, aqui a gente tem uma ideia, né, do que seria saúde. Saúde, o estado ideal, digamos assim, é esse equilíbrio entre a estrutura e a função, né, entre o Yin e o Yang. E aqui, essa figura ela é principal, né, porque qualquer desequilíbrio que pode acontecer, a gente sai dessa situação de equilíbrio entre o Yin e o Yang, que pode resultar em doenças e o estado não normal das coisas, não é? E aí o corpo vai tentar se reequilibrar novamente. E a primeira forma de desequilíbrio que a gente tem, né, seria uma situação onde o Yang ele está em deficiência, né? Então, que é esse segundo quadro aqui. Com o Yang em deficiência significa que o Yin ele se sobrepõe ao Yang, né? E que tipo de situação isso pode gerar para a gente? A gente está no contexto, essa deficiência de energia representa uma diminuição da função, pode representar um contexto no corpo onde a pessoa se sente mais frio, sente uma necessidade de recolhimento. Por exemplo, um quadro de digestão lenta também pode ser encaixado numa situação aqui de deficiência do Yang, né? Mas é claro, tem que ter mais detalhes e mais informação. O que a gente está olhando aqui é que a falta, né, uma deficiência de energia, ela vai gerar um tipo de desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se mostrar onde, né? Por todos esses aspectos, uma redução dessa intenção de movimento, né? Um desejo maior de recolhimento, sensação de frio mesmo, né? Mas é claro que a gente tem que investigar mais para especificamente avaliar um quadro. Isso aqui é só um exemplo, tá? E agora uma outra situação é exatamente o contrário, né? Onde a gente tem deficiência do Yin em deficiência do Yin e o Yang se sobrepondo, né? Aqui toda essa ideia um pouco mais de até um pouco mais de inquietação, digamos assim, né? Um pouco de insônia, quadros de insônia podem ser encaixados nesse contexto, né? Não exclusivamente. E quando a gente tem esse quadro de um excesso de Yang, né? E deficiência do Yin por consequência, isso pode gerar muito problema, porque se a gente for pegar aquela ideia da vela, né? Do corpo como uma vela, o Yang em excesso, né,
ele vai recorrendo à estrutura, né? Ou a gente não consegue alimentar a estrutura e isso consequentemente pode gerar maiores problemas na frente. Por isso que a ideia da medicina chinesa é a gente estabelecer o equilíbrio entre Yin e Yang, porque qualquer coisinha que sai do lugar, você vai contando a história e isso vai resultar num desequilíbrio maior e consequentemente um quadro de saúde bem mais complicado, né? Por isso que a intenção de a gente acompanhar de maneira recorrente, o corpo dá sinais, né? O corpo dá sinais se eventualmente o Yang que tá em excesso ou o Yin que tá em deficiência, e todos os quadros podem ser uma mistura, né? Isso aqui é só uma base para a gente começar a avaliar, né? E um ponto de partida, digamos assim. Bom, e apesar de tudo isso ser muito básico, tem algumas coisas que, pelo menos quando eu aprendi isso, martelaram na minha cabeça e induziram pelo menos uma avaliação, né, para uma mudança de alguns hábitos. Se a gente olha, por exemplo, a questão do equilíbrio do Yin e Yang, a gente, dentro do corpo, a gente também tem que observar isso nos horários, né? E uma coisa que me chamou muita atenção era essa questão da alimentação. Durante muito tempo eu trabalhava à noite, né? E ia jantar 11 horas à noite e tudo mais. E isso é uma imagem completamente nociva dentro da medicina chinesa. Se a gente pega essa relação de Yin e Yang, né? Yin, que é o mundo da noite, né? Que é o horário da noite, onde você tá no repouso, tá numa diminuição da função. Não adianta querer comer uma feijoada, né? Ou algo pesado e falar pro corpo lidar com isso, né? Não funciona. Ao mesmo tempo que começou pelo menos a deixar claro para mim a questão do descanso e do bom sono, né? Porque quando a gente pensa nessa relação de Yin e Yang, qual que é o único momento, né, que o corpo tem para recuperar, restaurar a estrutura, né? O Yin é a noite, que é a hora do Yin, né? Então a gente pode até passar alguns momentos na vida tendo que trabalhar, né? Passar a noite acordado em decorrência de várias coisas da cabeça. Todo mundo passa por isso, né? A gente não tá imune. Mas é importante pensar na qualidade do sono, porque é à noite que a gente recupera a estrutura, né? Se a gente recupera a estrutura, a gente está indo para o mundo onde o Yin cada vez mais vai entrando em deficiência. E a gente vai ter um quadro que ele é ruim para os dois lados, né? Um excesso do Yang, uma diminuição do Yin. E chega uma hora que a estrutura, né? O Yin não dá mais suporte para o Yang. E o Yang começa a diminuir. Então pode até ser que num contexto, uma pessoa, né, que ela passa por uma insônia em decorrência a essa diminuição do Yin, né? E ela fala, nossa, minha insônia melhorou. Talvez não é que a insônia melhorou, é que pela diminuição do Yang, né, que a estrutura do corpo não consegue dar dar suporte para tanta função, a função diminui e dá-se a ilusão de que a situação melhorou, mas na verdade a gente piorou o quadro, porque agora a gente está com deficiência de Yang e Yin, e o diferencial diminui, mas não significa que a coisa está melhor, né? Então, apesar de ser uma ideia muito simples, esse equilíbrio de Yang e Yin começa, pelo menos para mim, foi um primeiro acesso de pensar em saúde. E essa ideia dos horários, né, deixar as coisas que precisam de mais função para a parte do dia e a cada vez mais à noite entrar no estágio de recolhimento e descanso, mudou bastante, e eu posso dizer que foi uma mudança, pelo menos para mim, que foi positiva. E vocês, né? O que vocês acham dessa relação de função e estrutura, principalmente em termos de horário, né? Essa ideia de deixar mais para o dia, né, as questões de funções, e à noite entrar para um contexto de repouso para ajudar a alimentar o Yin, né? Então essa foi uma primeira ideia, né, de pensar em saúde. E no próximo vídeo, dentro dos 3 que eu comentei aí no começo desse, eu vou dar um exemplo de outra figura histórica muito importante que viveu apesar de todo o caos, mas ela conseguiu viver dentro aí dos preceitos da medicina chinesa.
Eu aguardo vocês e o meu muito obrigado pela atenção e audiência de vocês.